Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, aos amigos espirituais que nos protegem e guiam na senda do bem, aos mentores do movimento espírita petropolitano, a nossa gratidão por tanto amor, por tanto carinho, por tanta proteção, que essa paz que sentimos, ela possa penetrar fundo na nossa alma, invadindo o nosso ser, nos refazendo as forças, a coragem, a vontade para vencermos a nós mesmos e, ao mesmo tempo, levarmos essas boas energias e boas vibrações a todos aqueles que passam nos nossos pensamentos e que são motivos das nossas preocupações. Gratidão, Senhor, pelas provas, pela expiação, pelas oportunidades, pela oportunidade da encarnação. E que essa paz continue conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Gente, antes de começar, eu quero passar a palavra para a Ana Paula, que ela vai passar para a gente um pouco da experiência que ela tem com o autismo, tá? Aí ela vai passar para a gente um pouquinho da experiência dela. Pode falar, Ana Paula. Então, deixa eu te falar, no meu caso, é paralisia cerebral, que eu acho que encaixa mais no que você estava falando da parte genética, daquilo tudo. E o que eu achei interessante foi o comentário da Mirza de comentar do difícil do tratamento, o autismo é ainda uma coisa que ainda não tem muita resposta, a paralisia cerebral já tem a resposta, e aquilo ali vamos dizer assim, é um defeito que veio, acabou, a evolução vai depender muito. Mas o que eu achei interessante foi ela falar do tratamento, que ainda não tem muito tratamento. Então, quando eu recebi o diagnóstico da paralisia cerebral, você começa a questionar tudo isso. Por que eu? Por quê? Aquilo tudo. Tudo você passa por essa fase. E o melhor tratamento que eu encontrei, e eu ouvi isso, a minha filha tinha 6 meses quando a gente teve o diagnóstico, eu ouvi de uma amiga que é espírita, eu ainda não estudava a doutrina, eu gostava de frequentar, mas ainda não estudava. Ouvia muita palestra, mas não estudava. E comecei a estudar depois do nascimento dela. E eu ouvi de uma amiga espírita falando para mim assim: sempre que ela dormir, você conversa com ela, fala tudo que você tem para falar, tudo em sonho, fala tudo, ela com o olhinho fechado, você conversa porque ela é um espírito. E ela me indicou um livro, Nossos Filhos São Espíritos, alguma coisa assim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e tal, aí, né, comprei o livro, aí você começa a ler, você começa a entender um pouquinho. E o melhor tratamento, e ela falava para mim, fala que ama muito e tal, que você fez aquela coisa toda. Aí tá. A minha filha dormindo, de olho fechado, dormindo, ela dava um sorriso, tipo agradecia mesmo que a gente falava. Então, assim, o melhor tratamento que existe é o cuidar. Não existe tratamento, pode ser a melhor clínica, que a gente procura sempre o melhor para os nossos filhos, sempre. E o que eu encontrei com a Valentina é que pode ser a melhor clínica do mundo, mas se ela não estiver bem, o tratamento não flui. Então, eu tenho o hábito de conversar muito com ela. Às vezes as pessoas ficam olhando assim e ela entende tudo e me dá muita resposta com o olhar. Então, era só isso assim, que quando tem um diagnóstico desse, você fica perdido. Mas o melhor tratamento é conversar com aquele serzinho e ver a necessidade dele. Porque a gente quer o melhor, quer todos os tratamentos possíveis e impossíveis. Mas não é aquilo que ele veio buscar. E veio a resposta, né? A Valentina fez 9 anos agora. Teve uma carta consoladora do Orlando agora, de uma criança especial que eu não convivi. A gente se encontrava nas clínicas, nos consultórios, batia papo, sempre as crianças e essa mãe. Uma mãe muito cuidadosa, maravilhosa, uma pessoa assim muito do bem. E veio uma cartinha agora e eu, na hora que começou a leitura, eu reconheci naquela criança, naquele olhar, ele agradecendo por eles nunca terem desistido de incluir ele na sociedade, incluir ele nas tarefas de casa, incluir ele na família.
e no final ele fala da música clássica que eles amam ouvir, a Valentina ama ouvir música clássica, a gente desde pequenininha bota. Ele desenhou uma música que a gente estava acostumada a cantar. Então, assim, eu não tenho. E ele agradecendo o amor, a atenção. Então, isso, para mim, é o melhor tratamento. Não, cada um vai descobrir o seu jeitinho de conversar e tal, mas vale muito a pena conversar. Eu vejo muito isso e entender o que que ele quer. Porque quando você leva uma criança, né, dita normal, para uma escola de natação, se ela não está bem, ela fala, não gostei, não quero e tal. E no caso deles, eles choram, eles reclamam, aí fala, nossa, ele grita muito, nossa, ele chora muito. É só conversar. O que que é? Você não está gostando? Eu já fiz muito isso, já saí de um lugar. O que que é? Você não está gostando? E ela me olhar e tipo assim, não estou gostando daqui. E eu saí com ela. Então, é o cuidar, é o melhor tratamento. Era só essa colocação que, assim, sempre olhar, quando fala assim de uma criança especial, olhar, lembrar que ela é um espírito. E que ela, Isso. se ela bateu na tua mão, é porque vocês se marcaram alguma coisa ali que tem que acontecer. E ainda mais na qualidade de mãe, a responsabilidade que é. Então, é isso. Só isso que eu queria comentar. Obrigada, e não é só não, é muito. Nossa, nossa, Quando não, só. você falou do amor, né? O amor é a maior força do universo. Ele é tão forte que ele se manifesta até no mundo material. Quando a gente Uhum, vai lá no universo da química, né, da matéria mais bruta, a gente vai ver que aquela energia que agrega as moléculas e vai fazer toda aquela tabela periódica que a gente estudou lá na escola, aquela força de atração e repulsão, aquilo ali já é o prelúdio do amor que está ali se manifestando. Então, o amor, porque Deus é amor, ele é a maior força do universo. E todo e qualquer tratamento que a gente venha fazer, seja com que profissional que for, se a energia do amor ela não tá inserida dentro desse processo, dessa terapia, ela não vai funcionar. Não adequadamente, ela pode funcionar até um certo ponto, uhum, mas ela não vai funcionar a todo vapor. Então, assim, eu concordo completamente com você sobre que o mais importante para uma pessoa que está no momento de expiação uhum, é o quanto de amor que eu posso ofertar para essa pessoa, para esse espírito imortal que está em momento de dificuldade na sua existência. E quando você falou também da questão, né, de que conversar com a criança durante o sono, a gente não pode esquecer que para nós espíritas, o cérebro não é ali que se localiza, uhum, nem a consciência e nem a mente. Ela se localiza no espírito que é imortal. E uhum, naquele instante do sono, é o momento em que a gente está emancipado, ou seja, um pouco afastado do corpo físico. O corpo físico, ele veio com uma limitação, mas o espírito está pleno. Então, se eu consigo, naquele instante, conversar, ele está ciente daquilo que eu estou fazendo. E o livro que você leu, do Hermínio Miranda, que nossos filhos são espíritos, é muito interessante. Então, assim, só tenho que dizer que você contribuiu, porque não é só não. O amor, ele é tudo dentro de um tratamento. Então, às vezes carece um tratamento material que é oferecido, que a gente acha que é de ponta, mas depende de como ele é ofertado. E não significa que sem ele, sem aquele tratamento, aquela criança ficou ao léu. É isso que nós espíritas precisamos entender. O que está inserido na nossa vida está, o que não está é porque não é necessário. Então a gente também tem que, não significa que a gente se acomode, sente num banco e fique esperando as coisas caírem do céu. Não, a gente tem que lutar pelas coisas, se preciso for lutar por ela. Mas se de tudo ela não está ali, ela não está inserida na nossa vida, ela não consegue entrar na nossa vida, é porque não era necessário, porque se fosse Deus permitiria de alguma maneira. Então a gente precisa, acima de tudo, ter fé, amor, fé, coragem para viver. Muito e obrigada, viu? deixa eu só falar para tu.
jamais, jamais deixar de fazer os tratamentos que a medicina Sim, oferece, jamais, claro, nunca. jamais. Tudo que me ofertam para ela, para fazer, a gente vai atrás e tal, mas eu sempre tive, desde os 6 meses de vida, eu sempre tive esse cuidado de, primeiro, observar as reações dela, se ela estava satisfeita, se não estava. Já aconteceu de ir no Rio de Janeiro, no melhor profissional, vai no neuro tal, não sei o que, fui lá. A Valentina simplesmente não deixou a pessoa tocar nela. Não deixou a pessoa tocar nela. E eu virei e falei assim: olha, me desculpa, mas já aconteceu no dentista. A dentista virar e falou assim: aqui na cadeira quem manda sou eu. Eu falei: não, aqui na cadeira quem manda é ela. Se ela não quiser abrir a boca, ela não vai abrir. E ela não abriu. E eu falei com ela: me desculpa, eu vou te pagar a consulta, mas você não vai atender ela. Eu respeito. Então, quando você falou de incluir na família, a gente faz questão disso. A gente Uhum. procura o tratamento, sim, mas eu procuro olhar como um ser espiritual, entendeu? Eu procuro olhar dessa forma. E o que tem que ser. E cada um vai descobrir o seu jeito. Não existe o meu, não existe o teu, não existe o de ninguém. Cada um tem uma experiência, cada um tem uma vida, cada um cuida do que fica bem. A única coisa é com amor e com cuidado, É sempre. isso aí. Isso aí. Obrigada, Ana Paula. Nada. Obrigado pela aula, que foi espetacular. Nossa, Que muito bom, bom. que bom. Gente, boa noite, pessoal que foi chegando aí agora. Foi chegando que eu vi que foi entrando. A gente hoje vai dar sequência ao capítulo 3 que a gente já começou na outra aula, e ver se a gente consegue já entrar no 4. Lembra que na aula passada, eles estavam ali diante de uma cápsula cristalina e estavam através do a força do pensamento e da vontade, procurando movimentar as energias que estavam ali dentro daquela cápsula, que a gente sabe que a matéria formada, desculpa, é originária de uma só fonte, que é o fluido cósmico universal, e que é um fluido altamente influenciável pelo pensamento e a vontade nossa. Isso quando ele está em forma quintessenciada, né? Porque existe dois estados, o ponderável e o imponderável. E ali eles estavam, então, empregando todas as suas energias de vontade, de pensamento, para fazer uma paisagem para que o mentor, Asclepios, pudesse se comunicar, que a gente vai ver agora as comunicações desse espírito que vem de esferas superiores para trazer uma mensagem, para trazer um alento e para responder algumas perguntas dos trabalhadores que vão se direcionar à crosta, cada um com suas tarefas específicas. A equipe do André Luiz tem por função o desencarne de alguns companheiros. Já outras equipes trabalham com outros conteúdos, como com problemas mentais e etc. e tal. Então, esse espírito dessa envergadura, ele virá até ali para responder algumas perguntas daqueles trabalhadores que ali se encontram se preparando para as suas tarefas. E aí André Luiz, empregando toda a sua força de pensamento, toda a sua vontade, né, plasmando ela em pensamento, movimentando o fluido cósmico universal para materializar dentro daquela câmara cristalina uma paisagem e, ao mesmo tempo, fornecer subsídios para esse espírito poder se materializar e conversar com todos eles. Então, coloca assim, André Luiz: procurei imprimir mais energia à minha criação mental e, com mais presteza, busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes, recordando minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado na terra. Orei, pedi a Jesus me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção do seu divino amor naquele santuário. E quando a notificação, o que é isso aqui, soou novamente, confesso que chorei. Então, André Luiz agora se colocando de corpo e alma ali, brincadeira que ele não tem corpo, né? Mas ele se colocando com todas as suas forças, todas as suas
potências anímicas que ele consegue mobilizar, movimentando para ajudar, para que aquele mentor pudesse ali se materializar e dar a comunicação. Interessante, né? Esses fenômenos também no mundo espiritual, porque a mediunidade, a gente sabe que a base da mediunidade é a mente, e como a mente não está localizada no corpo físico, ela vai ser atuante na espiritualidade. Olha que interessante. Mais um reforço nos conhecimentos que a gente possui da doutrina dos espíritos. Espera aí que eu tenho que passar os slides, mas eu tenho que voltar aqui. Só um minuto. Vamos lá. O venerável Asclépios, que a Leida fala assim, gente, só tem nome difícil nesse livro, mas vamos seguir, é o que tem, né? Ele vai agora oferecer a sua palavra, que a gente vai ver que é repleta de conhecimentos, de profundidade do Evangelho. Eu gostei muito, porque Jesus foi nos ofertado no Livro dos Espíritos, na questão 625, como nosso modelo e guia. Então, eu volto a dizer para vocês, nesses tempos conturbados em que vivenciamos, de conflitos ideológicos, religiosos, políticos, e etc, 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 eu vou dizer para vocês, fixem que o nosso único modelo e guia é Jesus. O resto tudo são ídolos, com pés de barros. Então, vamos nos fixar nisso que a gente não perde a nossa reencarnação. Nesse instante, sob nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete entre a vegetação e o céu. No gabinete, naquele globo cristalino que eles estavam usando, né, todos os suas potências anímicas para ajudar naquele processo de materialização. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial, fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiados e presos, num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental da sua presença sublime. Quero colocar aqui para vocês, nimbado de luz indescritível. Uma das propriedades do perispírito é a luminosidade, que está diretamente ligada, diretamente proporcional ao nível de evolução do espírito. Quanto mais evoluído é um espírito, mais ele vai apresentar luz. Quanto menos evoluído é o espírito, mais o seu perispírito vai ser opaco e não vai apresentar nenhum tipo de luminosidade. Então, isso é uma coisa para a gente se deter, que a evolução espiritual ela também vai se manifestar no corpo perispiritual, através de, por exemplo, a luminosidade, que é uma das propriedades do perispírito. E aí ele coloca: seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a destra nos abençoavam num gesto amplo, mantendo na outra mão pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cintura. Então vamos lá. A primeira trabalhadora que vai se dirigir ao Asclépios é a Ceprônia. E ela vai assim: venerável amigo, disse com transparente sinceridade. Temos algumas cooperadoras na crosta que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotaram de coração fiel. Desde muito tempo, experimentam perseguições declaradas e toleram o sarcasmo contínuo de adversários gratuitos, que lhes ferem o espírito sensível, atacando-lhes os melhores esforços através de maldade sem conto. Então é interessante, eu quero fazer uma pausa aqui para a gente fazer uma reflexão. Ele fala aqui de encarnados que estão na Terra, trabalhando em prol ao bem, para o Cristo,
e que experimentam perseguições declaradas, de contínuos adversários gratuitos. Então, não são adversários ligados a esses trabalhadores, ligados por laços kármicos do passado, mas sim adversários de causas. É isso que a gente tem que entender. Então, esses trabalhadores estão sofrendo uma perseguição, uma obsessão por causa de uma causa. Trabalham em nome do Cristo. Aqueles que não gostam do Cristo as perseguem ou os perseguem em função do trabalho que eles executam. Olha só, gente, a inveja é inerente ao ser que ainda está na nossa condição. Eu digo ser, não quero botar ser humano, porque os desencarnados que guardam afinidade com o nosso plano espiritual, eles também os possuem, porque quando a gente desencarna, a gente não se torna um santo, a gente vai com aquilo que possui. Então, a inveja, que eu costumo brincar com vocês, que eu chamo de admiração disfarçada, porque a inveja é uma admiração disfarçada, você não dá o braço a torcer que o outro é melhor do que você, que o outro tem um talento que você não possui. A gente ainda não compreende que a questão não é invejar, é admirar e grudar na pessoa. Vou lá que eu vou aprender com essa pessoa isso eu não sei. Mas eu grudo nela porque alguma coisa eu vou tendo noção. A gente não entende que a gente pode viver junto dentro de um processo de cooperação e porque a gente ainda vive dentro de uma concepção de competição. A gente acha que isso é que é importante, porque o mundo grita isso. Então, a gente vive dessa forma. Então, a gente não compreende que a gente não precisa viver assim. Espiritualmente, aquele que deseja viver as leis de Deus e aqueles planos, aquelas dimensões espirituais que vivem de conformidade com as leis de Deus, não existe competição, existe cooperação. E, portanto, a inveja vai sendo abandonada, vai ficando para trás, como algo obsoleto, porque não tem nenhum sentido. Mas para a gente que ainda tem dentro de nós um orgulho muito grande, a gente ainda trabalha com as questões da inveja. Então, vamos lá. Chegou onde que eu parei. Inegavelmente, não cedem. Que bom, né, que elas não cedem. Não cedem ante os fantasmas da sombra e mobilizam as energias do trabalho de resistência cristã. Assim, é bom a gente entender que, assim como a gente vai na academia para fortalecer os músculos, a gente tem que se fortalecer moralmente também. E é o que elas estão fazendo. Essas pessoas que nos perseguem, que nos espizinham a alma, elas são boas porque elas são verdadeiro personal training da nossa alma. A gente tem que parar para olhar a coisa de um outro sentido. Parece que podem nos prejudicar, mas as pessoas só nos prejudicam se nós abrirmos a porta e falar, pode entrar e prejudicar. Mas se a gente mantê-las fechadas através do reto agir, a violência de fora ou a astúcia de fora não invade o nosso mundo e não vai ser capaz de nos derrotar. E aí coloca assim, exercendo funções de colaboradora nessa expedição de socorro, que agora chefio pela primeira vez, conheço de perto a dedicação que nossas amigas testemunham na obra sublime do bem, mas não ignoro que padecem heróicas e leais há quase 30 anos sucessivos ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. Que devemos dizer, pergunta Semprone, que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentam-lhes o ânimo em tão longa batalha? E aí, me lembrando dessas irmãs que são perseguidas, eu me lembrei do Sermão do Monte, porque a gente sabe que o Sermão do Monte é um convite a gente verticalizar as nossas emoções, porque o monte significa subida na vertical. Então, o Sermão do Monte, que abre com as bem-aventuranças, que é uma condição que nós podemos alcançar a partir do momento em que nós deixarmos de ser homens violentos ou astutos e passarmos a viver dentro de uma conduta reta, de uma conduta embasada, permeada e direcionada para as leis de Deus, nós também poderíamos ser bem-aventurados.
essa condição dessas irmãs que trabalham 30 anos de forma fiel me lembrou essa bem-aventurança. Bem-aventurados que têm sido perseguidos pela justiça. E aí depois Jesus disse: alegrai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, entenda, nós vamos colher as benesses na vida espiritual, porque se a gente conseguir resistir aqui às provocações, às perseguições, os empecilhos que essas entidades promovem na nossa vida, as dificuldades que eles promovem, se a gente conseguir contornar isso sempre permeado com as leis de Deus, dentro de uma conduta, de um reto agir, a gente vai ter grande felicidade quando a gente estiver desencarnado. Então, a gente vai colher isso, porque é da lei de Deus. Quem faz o bem vai receber o bem, vai colher o bem. É da lei de Deus. E aí vamos ver o que o Asclépios vai falar para essa irmã. Vimos, então, o inesperado. O mensageiro ouviu, paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica. E depois que Seprônia deu por terminada a consulta, retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes que trazia, de modo intencional, e abriu-a à nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do apóstolo Mateus, que dizia assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Os adversários, diz Asclépios, os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristãmente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Foi o que eu disse para vocês, eles treinam as virtudes que estão em nós, em germe, que precisam ser treinados, que precisam ser desabrochar, que precisam ter condições propícias para se desenvolver, dar flores e frutos. Então, não são adversários, na realidade, são amigos que nos exercitam na prática do bem. E eu achei interessante que ele abre esse versículo de Mateus que diz para a gente amar os nossos inimigos. Para quê? Por que amar? Amar é dar uma outra face. Lembra que Jesus disse: se alguém te bater na direita, oferece à esquerda? Por quê? O amar, o oferecer a outra face para aquele que te espizinha, que te maltrata, que te bate, é mostrar para ele que há outra forma de agir no mundo sem ser pela vingança, sem ser pela lei de Talião. Há a forma de agir pelo amor. Como a gente falou no início, o amor é a maior força do universo. É aquela força tão potente que está presente em tudo, até mesmo nas leis da física que nós conhecemos. E na hora que a gente consegue agir semelhante a essa força desse amor, que o amor de Deus é imensurável, indescritível, mas quando a gente consegue agir dentro dessa semelhança, dessa força, a gente também fica blindado, protegido, se torna refratário a essas energias que os nossos inimigos poderão, porventura, nos direcionar. Pode falar, Ana Paula. Então, só para falar para você, quando eu falei do início, da minha gratidão, né? Que você até falou, a gente tem que respeitar da forma que as pessoas. A minha gratidão é exatamente isso, que com o cuidado com ela, o amor verdadeiro do cuidar, é que eu consigo exercer não só para o inimigo, mas para o meu próximo. Então, é uma gratidão ter que cuidar de uma pessoa que depende de você. É o amor mesmo, é o que você fala. No meu caso, não é o inimigo, mas quando você também começa a jogar isso ao teu redor, como você falou, das discordâncias de política, disso, daquilo, e você agradece por estar passando por aquilo ali, você fala, nossa, hoje realmente eu sou uma pessoa um pouquinho melhor. Gratidão, é o que eu faço, é muito bom. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, lá existe um capítulo que ele fala, que fala sobre os homens, né? Ele diz assim: os homens são mais frágeis do que perversos. E é importante a gente ver que
Às vezes uma pessoa ela é violenta com você porque, na verdade, ela está se sentindo profundamente ameaçada. Então, por um instinto ainda de defesa, ela se torna violenta, agressiva e grotesca. Então, a gente precisa sempre exercer. Eu sei que é difícil, né? Em muitos momentos para todos nós, é difícil a gente ser bom com quem não é, mas é um desafio da vida. A vida te convida naquele instante a você poder exercer uma virtude com aquele que não é virtuoso. Por isso que Jesus disse que aqueles que desejassem ser seus trabalhadores, eles precisavam guardar duas propriedades. Isso ele também disse no Sermão do Monte. Ele precisava ser o sal da terra e a luz do mundo. O sol é aquela substância que não se corrompe. E onde ele é colocado, ele permanece sempre o mesmo. E a luz é aquela matéria do universo que, esteja onde ela estiver, passe por onde ela passar, ela nunca se contamina. Diferente da água, que se a gente lavar uma superfície suja, ela absorve a sujeira. A luz não, ela pode passar pela sujeira, ela permanece sempre limpa. Então, esse deve ser o comportamento daquele que verdadeiramente ele deseja trabalhar, servir ao Cristo, trabalhar de conformidade com as leis do nosso Pai. E aí chegou a vez do irmão Raimundo. Tolerante amigo, perguntou ele para o Asclépios, né? Tolerante amigo, que fazer ante as dificuldades que me defrontam nos serviços marginais da tarefa? Interessando a órbita de nossos deveres junto dos desequilibrados mentais da crosta, venho assistindo certo agrupamento de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deviam. E muitos de nós encarnados, com desequilíbrios mentais ou não, a gente também sofre essa falta de interpretação das obrigações evangélicas. Né? Estou chamando a atenção que não são só aqueles que estão passando por desequilíbrios mentais. Né? Em verdade, continua ele, convocam-nos à colaboração espiritual, pronunciando belas palavras, mas no terreno prático se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Ou seja, falam, mas não fazem. Estimulam as discussões injuriosas, fomentam o sectarismo, dão grande apreço ao individualismo inferior que desconsidera o esforço alheio, por mais nobilitante que seja esse. Deixa eu ver se a Leida colocou para dentro. Colocou. Quase sempre entregam-se a rixas infindáveis e gastam o tempo estudando meios de fazerem valer as limitações que lhes são próprias. Por mais que lhes ensinemos a humildade, que é a virtude basilar, né, gente? Sem humildade, as outras virtudes não acontecem. Então, ele diz: por mais que lhes ensinemos a humildade, recorrendo não a nós, mas ao exemplo eterno do Cristo, mais se arvoram em críticos impiedosos, não apenas uns contra os outros, e sim de setores e situações, pessoas e coisas que lhe não dizem respeito, incentivando a malícia e a discórdia, o ciúme e o desleixo espiritual. No entanto, reúne-se metodicamente e nos chamam à cooperação em seus trabalhos. Que fazer, todavia, respeitável orientador, para que maiores perturbações não se estabeleçam? Então, vamos lá, vamos ver a resposta do Asclépios, que é sempre muito valiosa e embasada no Evangelho de Jesus. O mensageiro esperou que o consulente se desse por satisfeito em suas indagações e, em seguida, muito calmo, repetiu a operação anterior e tivemos ante os olhos outro pergaminho com a inscrição do versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. E aí o Asclépios vai explicar.
O discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Olha que interessante. A gente acha que veio ao mundo para corrigir as pessoas. Se a gente toma isso como missão, fracasso total. Porque a gente, se foi uma coisa que a gente não veio fazer, foi corrigir ninguém. Porque a única pessoa no mundo que a gente pode corrigir é a nós mesmos. As outras cabem a elas, através da lei do trabalho, elas realizarem esse esforço para que possa progredir. Ou seja, ninguém pode progredir para ninguém. Nem o pai que ama profundamente o filho, ele pode progredir pelo filho. Então, a gente que às vezes gasta uma energia imensa tentando corrigir as pessoas, isso é uma coisa em vão. É simplesmente assumir para si uma missão impossível, porque essa missão de mudança é de cada um de nós para conosco. A gente não pode mudar as pessoas. Então, Asclépios já coloca logo isso aí, e ele pega essa passagem da Epístola de Paulo ao Timóteo e coloca: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça. O que é seguir a justiça de Deus? Segue as leis de Deus, se corrige, tenha piedade, desenvolva a sua fé, a sua mudança, exerça a caridade, desenvolva a paciência, a mansidão e segue teu caminho. Porque todas essas virtudes, se o outro, se o próximo precisa, ele só vai ter um jeito de adquirir, através do trabalho dele mesmo. Ele pode sim, através de você, com o teu esforço, com a tua prática, olhar e despertar para isso e ver que é possível que ele também possa, através do esforço pessoal, atingir o mesmo patamar. Então, a gente pode arrastar as pessoas através do exemplo, mas nunca pela falação, pelo discurso. Né? Então, o Asclépios é fantástico. Né? E aí chegou a vez da irmã Luciana. Esclarecido mentor, esta é a primeira vez que vou à crosta em tarefa definida de socorro. Podereis fornecer-me, porventura, a orientação de que necessito? Então, ela quer uma palavra dele, uma orientação para ela ir até o trabalho dela da crosta. O emissário, que parecia trazer respostas bíblicas preparadas de antemão, desdobrou nova folha e lemos admirados o versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo da gentialidade aos Tessalonicenses. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então, qual é a melhor? Né? Vamos lá, vamos primeiro ler as colocações do Asclépios. O evangelho aplicado, comentou o mensageiro delicadamente, ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Ou seja, se tentamos viver o evangelho, seremos inspirados. Se tentamos viver o evangelho, seremos protegidos porque criaremos uma psicosfera de defesa contra o mal. E, ao mesmo tempo, estaremos canalizados, fazendo uma ligação direta com o nosso Pai. E, portanto, receberemos a ajuda de que precisamos para ajudar também. Então, ele novamente coloca o amor, mais uma vez, como aquela força que vai te direcionar para o progresso, que vai te auxiliar a ajudar as pessoas. Então, é assim, mostrando para a gente que a evolução tem duas formas de ser realizada, ou pelo amor ou pela dor. A escolha é nossa. E aí continua, agora é a vez do Cornélio. Que fazer para conservar alegria no trabalho, perseverança no bem, devotamento à verdade? Ele pergunta para o Asclépios. E aí o Asclépios, vamos lá. O mensageiro contemplou, num sorriso de aprovação e simpatia, identificando-lhe o ato de amor fraternal, e descerrou novo pergaminho em que se lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Em seguida falou jovial. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão
que jamais deveremos perder. Então, se a gente confiar no Pai mesmo, se a gente confiasse em Deus mesmo, a gente saberia que tudo que está inserido na nossa vida, no dia a dia, está ali por uma razão de ser. E que a gente deve fazer o melhor por aquilo ali, e se o nosso melhor não alcançou os resultados que esperávamos, ou é porque nós não merecíamos, ou porque ainda não é chegada a hora. Então, será que a gente confia tanto no poder de Deus assim? Ou será que a gente confia na nossa lei, na nossa lei pessoal para resolver os problemas? Se a gente olhar para um homem comum, esse homem comum da humanidade, que ainda está tão desconectado do divino, de Deus, das suas leis, a gente vai ver que esse homem ele age com violência e astúcia para tentar resolver todos os problemas do mundo. Mas o dia que a gente resolver a colocar como bússola, como meio, como direção, o nosso comportamento a favor e na direção das leis de Deus, a gente vai estar acreditando no poder divino e a gente vai estar, ao mesmo tempo, se afastando dos ciclos reencarnatórios de dor. À medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o Supremo Orientador da Terra. Cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, é um mundo por si, com as suas leis e características próprias. Apenas o mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. E aí as colocações agora do Cornélio. Não me deixei impressionar e prossegui perguntando. Agora é André Luiz. Agora é o Cornélio, né? Que é o Cornélio que estava dirigindo, desculpa, era o Cornélio que estava dirigindo todos os trabalhadores ali. Asclépios, todavia não mais reencarnará na crosta. O instrutor gesticulou significativamente e esclareceu. Poderá reencarnar... desculpa, gente. Eu que fiz confusão mesmo. Isso aqui é o André Luiz perguntando em relação aos Asclépios. Diz ali, todavia não mais reencarnará na crosta, o instrutor gesticulou significativamente e esclareceu. Poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Então, que espírito é esse que estava ali? É um espírito que não precisa mais reencarnar na Terra. Ele aqui não entra em minudências. A gente não sabe se o Asclépios é um espírito que, com certeza, ainda deve precisar reencarnar em outros mundos mais evoluídos. Mas na Terra, ele só reencarna em missão, se ele quiser. Mas ele não é um espírito puro, como nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente sabe que é um espírito puro, numa envergadura de crístico, que é um desdobramento dos espíritos puros. Então é interessante a gente ver que o Asclépios é um espírito tão evoluído que ele só reencarnaria na Terra por missão, mas aqui ele não precisa mais vir. Que maravilha, né, gente? Que maravilha o dia que a gente chegar nessa condição. Mas, por enquanto, a grande maioria de nós precisa reencarnar ainda num planeta de provas e expiações. Não é o caso do Asclépios. E aí continua. Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente é ainda entidade do nosso planeta, funcionando, embora em círculos mais altos da vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes de nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Os componentes dessas, por sua vez, ou seja, de Júpiter e Saturno, por sua vez, esperam ansiosos um instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar.
Entre essas últimas estão os que aguardam cuidados e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Nós vamos falar sobre isso. Os que orientam nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia, na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáctico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Então, olha que interessante. O Asclépios, né? Ele faz parte dessa elevada coletividade que ajuda, né, na evolução do nosso planeta. Mas ele fala assim, vamos continuar ali, eu vou ler de novo para vocês. Pertence, mas efetivamente é ainda entidade do nosso planeta, funcionando embora em círculos mais altos da vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante, o Asclépios, sublime, suspira por integrar-se no quadro de representante de nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno, planetas mais elevados. Já os que estão em Júpiter e Saturno, que a gente tem uma notícia na Revista Espírita sobre Júpiter, que é um planeta mais evoluído do que o planeta Terra. Já os que estão lá em Júpiter e Saturno, os componentes dessa, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias, trabalharem com assembleias de espíritos que regem o nosso sistema solar, que é composto de vários planetas. Olha que interessante. Então, os que estão em Júpiter e Saturno, eles almejam evoluir de forma tão significativa que um dia eles possam trabalhar para todos os planetas que compõem o sistema nosso, que o nosso Sol é chamado, né, a nossa estrela é chamada de Sol. Então, o conjunto de planetas que estão na órbita do Sol é chamado de sistema solar. E esses que estão em Júpiter e Saturno pretendem um dia compor a assembleia de espíritos que trabalham em prol a evolução de todo esse sistema. E esses que já estão, que são os espíritos que são responsáveis por todo o sistema solar, no nosso caso aqui, eles têm um outro desejo. Eles almejam, eles trabalham, eles evoluem para quê? Entre essas últimas estão os que aguardam, cuidadosos e vigilantes, os minutos que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Oba, eles estão dando para a gente aqui uma certa revelação. E aí a gente quer saber se essa revelação que está aqui na obra de André Luiz, ela é inédita ou ela traz alguma parceria em alguma outra obra para a gente poder dar uma chancela. Dizer se participa de uma outra obra, ela vai fazer parte de um dos critérios científicos usados por Allan Kardec, que é o critério da universalidade dos fatos, para que a gente possa aceitar isso como uma provável verdade de que nós fazemos parte de uma constelação. Então, vamos lá, a gente foi buscar. Mas primeiro vamos ver o que é essa constelação de Hércules. A constelação de Hércules, que a gente sabe que faz parte de um conjunto de estrelas que tem assim, um formato, e aí esses formatos foram recebendo nomes, né? Hércules é a quinta maior das 88 constelações modernas. O genitivo latino usado para formar nomes de estrelas é Hércules. Hércules não possui nenhuma estrela de primeira magnitude. Mu, do Hércules, um sistema estelar semelhante ao Sol, está a 27,4 anos-luz da Terra nesta constelação. O apex, o que é o apex solar? Ele vai explicar aí. Isto é o ponto do céu
que marca a direção para onde o Sol está se movimentando em sua órbita ao redor do centro da Via Láctea. Localiza-se no Hércules, perto de Vega, uma das estrelas que compõe, está perto de Vegas, aqui, de Vega, estrela alfa da constelação de Lira. Então, olha só, aqui está a constelação de Hércules e aqui está Vega. O que é o apex solar? O apex solar, que os cientistas falam, nós não giramos, o planeta Terra, ele não gira ao redor do Sol? Pois é, o Sol gira ao redor da Via Láctea. É que a gente não consegue conceber todas essas maluquices, né? Mas o Sol ele também faz uma órbita que vai circular ao redor de toda a nossa Via Láctea. Claro, a órbita dele vai levar milhões de anos-luz para ser completada, provavelmente, né? Mas o Sol também ele vai dar a sua volta completa pela nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia. Olha que interessante. Então, o apex é isso. Então, o apex é o ponto no céu em que marca a direção onde o Sol está se movendo em órbita ao redor do centro da Via Láctea. Localiza-se no Hércules, perto de Vega. Então, o nosso Sol ele está mais ou menos fazendo uma órbita próxima entre Vega e Hércules. Então, vai chegar um momento que o nosso Sol, que está fazendo essa órbita, que vai dar a volta da galáxia, que ele vai chegar bem próximo da constelação de Hércules. E a gente sabe que essas proximidades podem favorecer intercâmbios entre os sistemas. A gente não sabe exatamente como funciona isso, mas a gente já sabe que isso pode se dar. Então, é claro que, segundo as informações que está contida nesse livro aí para o André Luiz, parece que a gente tem alguma ligação com essa constelação. Talvez uma parte dos habitantes vieram de lá ou fazem intercâmbio, enfim, é uma informação que nós vamos buscar a universalidade dos fatos. Eu vou pular isso aqui, que isso é só para mostrar o apex. Aqui está o Sol, ó, ele vai fazer uma volta inteira, ó, ao redor do centro da Via Láctea. E numa dessas passagens em que ele está navegando no mar da Via Láctea, ele vai passar pertinho da constelação de Hércules. Aqui, o apex passa aqui assim, ó. O Sol vai passar aqui muito pertinho entre a constelação de Hércules e uma das próximo também da constelação de Lira. Eles dizem que a gente tem uma ligação espiritual, sem informação de André Luiz. Eu fui buscar, então, uma mensagem ditada por Pascal sobre a destinação da humanidade terrestre, que foi dada na noite de 9 de abril de 1990, na FEB, no Rio de Janeiro, e transcrita no Reformador de agosto de 1920 e de dezembro de 1978. Então, três vezes, né? Duas no Reformador e uma na obra de André Luiz. E presente também três vezes, ó, presente apenas, no prefácio do livro Universo e Vida, de Hernani Santana. Coloca lá a nota. Sabeis que o seu fardo é leve e suave o seu jugo, referindo-se ao Cordeiro de Deus, a Jesus. Carregai, pois, a vossa cruz com paciência e resignação, e vos tornareis dignos de habitar a terra quando, regenerada, que não é nosso caso ainda, atingir as campinas siderais da constelação de Hércules. Então a Terra estará regenerada, nós estaremos passando, está dando uma dica, perto da constelação, estará no apex, seu apex solar estará passando perto da constelação de Hércules, é uma dica, para o qual se dirige em marcha acelerada, devendo lá chegar logo que a humanidade estiver em condições de habitar essas regiões do infinito. Então, não mais tereis a noite e o dia, alternando-se gradualmente. Tereis as claridades a se irradiarem dos vossos próprios espíritos redimidos, despidos dos andrajos do crime e cobertos pelas vestes alvíssimas das virtudes celestes. É uma passagem de profunda esperança e consolação para todos nós. Tá bom?
Esse era o que eu queria passar deste capítulo 3, terminar o capítulo 3. Esses slides vocês vão receber, que eu vou botar lá no nosso link do Google Drive. Como está faltando 6 minutos para a nossa aula terminar, eu não vou começar o capítulo 4, tá bom? Porque senão vai ficar truncado, é mais interessante que a gente faça o capítulo 4 todinho na outra aula, do que a gente começar, faz um primeiro comentário, depois tem que voltar de novo, é muito ruim, tá bom? Então, eu vou deixar esses minutos que estão faltando, que agora são 5, para que vocês, se quiserem, façam perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, aproveite, nós temos 5 minutos. Se não, se ninguém tiver nenhuma pergunta para fazer, eu vou pedir a Leida que faça a nossa prece de encerramento da nossa aula, por favor. Então, Leida, espera só um pouquinho para a gente ver se vai ter perguntas, e se não tiver, aí a gente encerra. Tá bom, gente? Nada, nada? Então, eu vou pedir a Leida, por gentileza, Leida, você faz a nossa prece de encerramento. Vamos todo mundo agora aproveitar essa prece final para a gente mentalizar todos aqueles que a gente sabe que estão passando por momentos de dificuldade. Porque o que não falta é dor e sofrimento nesse planeta onde a gente mora. Às vezes a gente não tem como ajudar muito, mas se pelo menos a gente puder fazer uma prece, enviar boas vibrações, ajuda quem está passando por provas e expiações de alguma maneira, tá bom? Eu que agradeço a todos vocês, as mensagens do chat, as mensagens dessa noite, as colocações, e me coloco à disposição se alguém precisar de alguma coisa, tá bom? Pode fazer então, Leida, por gentileza, a nossa prece final? Tá, o microfone está desligado, Leida. Pelo menos eu não estou te ouvindo nem nada. Tá? Oi. Tá baixo, se você puder aumentar um pouco o seu som de voz. Então. Agora tá bom, vai. É só para complementar, eu não ouvi você falar que a constelação de Hércules só é visível no hemisfério norte. Eu esqueci de falar isso, é verdade. Eu esqueci de falar um detalhe que é de suma importância. A gente aqui não vê a constelação de Hércules, tá, gente? Então, vamos. Deus, nosso Pai, Jesus, querido Mestre, aos amigos da espiritualidade, e esse imenso universo que tanto nos envolve, favorecendo-nos a oportunidade da vida, da reconciliação, do aprimoramento moral e espiritual perante nosso processo evolutivo. Imensamente agradecemos aos queridos amigos da espiritualidade pela oportunidade da vida que nos favorece, reconciliação, acertos, vivências que vêm favorecer a nós, reencontros, bem como também vivências que hoje já não fazem mais sentido em nossa vida, pois estamos em busca do que é belo, do que é bom e do que vem preencher não só a nossa vida, mas daqueles que estão ao nosso redor. Bem como também favorecendo aqueles nossos irmãos distantes que não temos conosco a aproximação física, mas que através das orações, da nossa mentalização, estamos em contato constantemente. Por isso, agradecemos o valor da prece que nos une à espiritualidade amiga. Enfim, muitíssimo obrigado, querido Pai, pela oportunidade da vida, por esse momento que aqui nos encontramos para o nosso aprimoramento, e que possa, querido Pai, querido Mestre Jesus e demais amigos da espiritualidade conosco, nos auxilia constantemente na nossa atividade diária,
moralização, no nosso entendimento da vida correta, que possa nos envolver nesse momento. E com seu abraço carinhoso, despertar em nós a alegria da vida, bem como também os compromissos que já assumimos e que, às vezes, com o envolvimento do mundo, das nossas atividades mundanas, deixamos de lado para favorecer o objetivo central na qual achamos ser importante. Que nos auxilie, querido Pai, para que continuemos nessa nossa trajetória evolutiva, o caminho mais assertivo possível, e que possamos juntos também levar aqueles queridos que conosco. Obrigado por esse estudo, obrigado por essa imensidão de conhecimentos, e que possa amparar a cada lar aqui presente, e de cada lar possa se estender a todos que temos em pensamento. Muitíssimo obrigado, querido Pai, a Jesus, nosso bondoso Mestre, pela oportunidade de estar aqui mais nessa semana, oportunidade da vida, oportunidade de estarmos nesse querido planeta. Em aproximação, Senhor, aos nossos amigos da espiritualidade e também ao nosso processo evolutivo que tanto almejamos. Envolva-nos de paz e harmonia. Obrigada à nossa irmã Enir e aos demais que aqui participaram do estudo, que favoreceu essa união de conhecimentos. Obrigado mais uma vez pela vida. Que seu amor se faça presente, querido Pai, em todos os lares, e estender aqueles que também precisam de Ti. Muito obrigado. Obrigada.